2025 começou bem desafiador no Brasil, né? A gente tá com a Selic alta. No momento que eu gravo esse vídeo, em fevereiro de 2025, ela tá 13,25 e a tendência é que ela suba mais até o meio do ano. Então, eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre tudo que tá acontecendo e dizer pra vocês, né? Dar um norte aí sobre quais são os investimentos, né, melhores aí pra você investir o seu dinheiro em 2025. Eu sou a Aline, sou formada em economia e fui assessora de investimentos durante 2 anos e meio. Criei esse canal para a gente trocar ideias sobre investimentos, economia e ajudar vocês aí nessa jornada. É isso, então vamos lá. O que é a Selic, né? Eu falei aqui nesse comecinho, mas o que é a Selic, né? Para quem ainda não está tão familiarizado. A Selic, ela é a nossa taxa básica de juros, né, da economia. Ela é como se fosse um norte, assim, para muita coisa que acontece no nosso país, né? E quando ela está assim, acima, né, de 2 dígitos, acima de 10%, já é um número bem alto, né? Na verdade, o Brasil, ele tem um histórico de Selic alta, né? Então, só que isso não é tão legal, né? Porque a Selic, dentre muitas coisas, né, dentre muitas funções que ela tem, uma das funções é controlar a inflação, né? E a inflação é a perda de valor da nossa moeda, né? Quando, grosseiramente, tá? É quando os preços, né, das coisas que a gente compra, de tudo que a gente compra, tudo que a gente consome, tá mais alto, né? E aí, quando tudo isso está subindo muito, a gente tem a Selic como um mecanismo, né? Ela sobe para tentar fazer com que a inflação pare de subir, né? E de que maneira isso acontece? Quando eu tenho uma taxa de juros alta no país, eu começo a fazer com que as pessoas parem de gastar, né? Vai ser mais difícil pegar dinheiro emprestado, por exemplo, fazer financiamentos, né? As pessoas vão preferir guardar o seu dinheiro nos investimentos, por exemplo, justamente porque essa taxa de juros está mais alta, né? E aí, se as pessoas consomem menos, os preços tendem, né? Os preços das coisas tendem a cair, tá? Então, é basicamente isso, mas eu acho que depois eu posso fazer um vídeo para vocês explicando mais detalhadamente, né? Como que funciona a Selic e tudo, tudo isso, tá bom? Além disso, tem outras coisas, né, acontecendo no nosso país que estão fazendo, né, isso acontecer. Uma delas é que os gastos do governo, né, do nosso governo atual, eles estão bem altos, estão bem acima do esperado, né? E aí os investidores estrangeiros, principalmente, não estão vendo o nosso país com bons olhos, né? Com tanta confiança, não estão muito confiantes de que a economia do nosso Brasil nos próximos anos vai ser interessante. E aí, ao invés de investirem aqui, eles preferem levar os seus dólares, né, principalmente, para outros países. E aí essa saída, né, de dólares do nosso país fez com que o dólar, né, chegasse a mais de R$6 nesse início de ano também, tá? E aí, assim, ó, eu falaria muito aqui, né, sobre esses assuntos, Selic, dólar alto, gastos do governo, mas vamos focar, né, em a gente falar sobre quais investimentos que estão interessantes quando a Selic está alta. Porque lembra que eu falei para vocês, historicamente, né, se você for pegar aí o histórico da Selic no Brasil, você vai ver que, na média, ela é alta mesmo, né? E aí, assim, a Selic alta não é boa, né, para várias coisas, inclusive para essa questão de pegar financiamentos, né, as pessoas pegarem dinheiro emprestado e fazer a economia crescer, né? Porque quando as pessoas fazem isso, consomem mais, pegam empréstimos, financiam carros, financiam, né, casas, é como se a economia estivesse girando, né? As pessoas estão abrindo negócios, estão comprando mais, consumindo mais, né? Porém, a Selic alta, ela é interessante para quem é investidor, né? Porque se você tem uma taxa de juros alta, você tem todos os investimentos de renda fixa, né, atrelados a ela, rendendo muito bem, né? E por que isso é bom? Porque investimento de renda fixa normalmente são investimentos muito tranquilos, muito seguros, né? Você investe sem receio, né, de ver o seu dinheiro subir e descer.
Então, investir em algo assim de forma muito tranquila, com uma taxa alta, é bom demais, né? Porque aí você está tendo um retorno muito bacana sem se preocupar muito, tá? E aí eu vou já falar aqui de qual é, né, o primeiro investimento assim para 2025 que você tem que ter, né? Não só para 2025, mas que você tem que ter para a vida, né? São todos os investimentos que você pode deixar a sua reserva de emergência, né? Então, alguns exemplos, ó. O Tesouro Selic, né, que é um investimento de liquidez diária, né? Ou seja, se eu precisar do dinheiro hoje, eu posso tirar o dinheiro hoje mesmo, né? Eu posso transformar o meu investimento em dinheiro vivo de novo. A caixinha do Nubank é outro exemplo, né? E aí dentro lá da caixinha do Nubank, eles têm uma caixinha específica chamada justamente reserva de emergência, né? Também é um investimento que rende 100% do CDI, né? Ou seja, 100% da Selic, tá? Porque o CDI e Selic andam bem juntinhos. Ou então algum CDB de liquidez diária, né? De algum banco maior ou de algum banco digital, tá? Então, esses 3 investimentos, né, que você pode investir ou através de uma conta em corretora, ou através de uma conta em banco, né? Ou através da sua conta do Nubank, são aí bons investimentos para 2025. Porque sem grandes preocupações, né, você vai ver o seu dinheiro render muito bem, né? Como a Selic está aí em 13,25 ao ano, o teu investimento vai render ali tranquilamente 1% todo mês, tá? E você vai ter o seu dinheiro sempre à mão, né? Caso você precise, você pode sacar no mesmo dia, tá? A caixinha do Nubank, inclusive, ela é tão interessante que você pode sacar 7 dias por semana, 24 horas, tá? Então, para vocês verem, né, como é tranquilo investir nesses 3 tipos de investimento, tá? Agora, um outro investimento muito interessante, né, que aí já é um pouquinho mais avançado, eu diria, são os fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários, eles são um investimento de renda variável, né? Você negocia, você compra os fundos imobiliários através da bolsa de valores. E por eles serem um investimento de renda variável, né, eles variam, tá? Então, é um investimento que você coloca um valor lá, mas o teu valor ele pode valorizar ou desvalorizar. Então, você pode ganhar ou perder dinheiro, tá certo? Então, é um investimento que você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento, mas é um investimento interessante para 2025, por quê? Porque os fundos imobiliários, eles fazem um movimento contrário à Selic. Então, quando a Selic está subindo, os fundos imobiliários estão caindo. E aí, se você tem um pouquinho mais de conhecimento, se você já estudou mais, se você já montou a sua reserva de emergência, né, se você está tranquilo em relação aos seus investimentos em renda fixa, você pode partir para a renda variável num momento em que esses investimentos estão caindo, né? Porque aí você vai comprar eles mais barato, né, que a gente normalmente fala, e ao longo do tempo é natural, né, e esperado que esses investimentos voltem a valorizar, tá? Além disso, os fundos imobiliários têm uma característica bem interessante, que é pagar os aluguéis, né, os aluguéis de forma mensal. Então, você vai deixar um dinheiro ali investido num fundo imobiliário e mensalmente você vai receber um aluguel referente àquele valor que você colocou lá, tá? Além desses 2, né, eu acho que são os 2 assim, principais que eu diria para 2025, tá? Então, renda fixa, né, investimentos de liquidez diária, porque a Selic está alta e aí você vai ganhar ali 1% tranquilamente, né, por mês, em investimentos muito seguros, tá? E os fundos imobiliários, caso você já tenha essa parte de renda fixa e queira entender um pouquinho mais sobre renda variável, tá? Agora, tem outros tipos de investimento bem interessantes para você, pelo menos, estudar em 2025, sabe? Ir atrás, pesquisar, né? Que são investimentos em dólar, tá? Investimentos no exterior, né? E aí em dólar. E o Bitcoin, né? Ou as criptomoedas, não só o Bitcoin, né? Mas outras criptomoedas também, tá? Agora, se você ainda não sabe muito sobre renda fixa, ainda não sabe muito sobre ações, fundos imobiliários, tenta estudar essa parte primeiro, sabe? Investir
investimentos, né, mais tranquilos primeiro, para depois você ir para esses outros investimentos, tá? Mas é interessante sim, primeiro porque você vai ter, né, mais tipos de investimento na sua carteira, tá? E isso é interessante, né, porque traz diversificação, né, para os seus investimentos, tá? E segundo, porque investimento em dólar sempre vai ser interessante, tá? Sempre vai ser interessante, né? Dólar é uma moeda, é a moeda mundial, né? Muita gente utiliza o dólar, é a moeda mais poderosa que a gente tem hoje. As commodities, que são, por exemplo, produtos que são comercializados, né, no mundo todo, como soja, trigo, são todas, o próprio petróleo, né, que é de onde a gente tem a gasolina, tudo isso é dolarizado, né? Então, quando o dólar está alto, você sofre o impacto disso, porque tudo que a gente consome, né, mesmo aqui no Brasil, tem interferência do dólar, tá? Então, investir em dólar, né, é se proteger, tá? Porque aí uma parte do teu dinheiro vai estar valorizando quando o dólar valorizar, embora outra parte do seu dinheiro esteja em reais, né, e aí esteja desvalorizando, tá bem? Tem um outro investimento de renda fixa, né, que eu não comentei lá no início, mas que eu quero deixar aqui para vocês também, que são os investimentos de renda fixa atrelados à inflação, atrelados ao IPCA, né? Então, por exemplo, você vai encontrar lá na plataforma do Tesouro Direto um tesouro chamado assim, Tesouro IPCA+, né? E aí isso significa que aquele investimento é atrelado à inflação, tá? A gente está com inflação alta, né? Por isso que a Selic está alta, como eu comentei. Então, se você tem investimentos atrelados à inflação, você está ali garantindo que aquele dinheiro que você investiu, né, esteja rendendo a inflação e até superando ela, porque todo investimento atrelado à inflação, ele é assim, ó, ele paga IPCA mais uma taxa, então digamos que seja IPCA mais 7, né? Então ele vai pagar o IPCA, que digamos que esteja em 4, mais 7, né? Então ali o teu investimento vai estar rendendo 11, né? Então ele vai estar superando aí a inflação em 7% pelo menos, né? Então veja que interessante, né, você ter isso, tá? E aí o outro investimento que eu comentei com vocês foi o Bitcoin, né? Ou as outras criptomoedas, tá? O Bitcoin é algo muito falado, né? Já há bastante tempo. E entra ano, sai ano e ele é aí cada vez mais comentado, né? Então, se você ainda não tem Bitcoin ou não sabe nada sobre ele, procure, pesquise um pouco mais, tá bem? Para que você tenha pelo menos um pouquinho, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me mandem dúvidas, né, e sugestões aí nos comentários, tá bem? Mandem esse vídeo para quem vocês quiserem, eu vou ficar bem feliz por isso. E até o próximo.